Fala meu povo, beleza com vocês? Sou o Rick do canal Penas Brilhantes e hoje eu vim gravar esse vídeo pra vocês, pessoal. Hoje eu tô separando algumas fêmeas, né? Eu digo separar em questões de montar os casais, tá? Eu já tenho os machos todos separados. Quem acompanha o canal aí viu um dia que eu publiquei, né? Que primeiramente separo os machos, individualizo eles, pra depois vir as fêmeas, né? Então agora já tá chegando um período aí, na metade do mês de julho, que sempre falo, o pessoal que me acompanha sabe disso, que eu gosto de fazer esse padrão, né, de reprodução. De meados de julho, começo de agosto, já começa, né, quem estiver aí aprontando, já vai reproduzindo, tá? Então hoje eu vou explicar para vocês um pouco desse equilíbrio, que às vezes o pessoal fala, pô, você fala de equilíbrio de acasalamento, mas até agora não entendi, tá? Vamos lá, vamos começar por parte. Equilíbrio do acasalamento, gente, é muito importante. Eu vou estar explicando um pouco aqui dos mognos, porque é o que eu crio, tá? Então não tem outra cor aqui para ficar mostrando para vocês. E também se eu for falar todas as coisas que existem aí desses equilíbrios, né? Alguns eu nem parei para estudar a respeito de características de algumas cores, né? São muitas. Então eu me dedico mais aos mognos aqui. Então vamos lá. O que é esse equilíbrio? Quando você faz aquela pré-seleção, né, daquela temporada, final de reprodução, os filhotes mudaram de pena, você está fazendo aquela pré-seleção, né? Você está tirando aqueles canários que estão com um fenótipo um pouquinho mais abaixo do que você deseja para o seu plantel. Obviamente, o plantel tem que estar com um fenótipo muito bom, canários de boa linhagem, boa genética também, tá? Para estar dando continuidade no trabalho. Então, pessoal, a gente tem que aprender características do que a gente cria, tá? Para obter esse equilíbrio. Se você não conhecer, tá, as características do que você cria, você não consegue montar um equilíbrio de plantel, no acasalamento, né? Que é muito importante aí nos resultados, acasalamento, não é isso? Então não é porque eu tenho, vamos dar um exemplo aqui de intenso nevado, não é porque eu tenho um intenso e um nevado que é só por junto, legal, deu certo, o acasalamento é um intenso e um nevado. Tá, mas a gente precisa ver o tipo, tá? Precisa ver categoria, precisa ver estrutura de pena, tá? Precisa ver se precisa corrigir o nevado, se precisa corrigir intenso. Então existem trabalhos para categorias, tá? Isso também, tanto na questão de mosaicos. Então também tem que saber toda a estrutura de pena, né? Para você não tirar a forma do bicho. É muita coisa a ser avaliada. Então cada canário, cada cor tem suas características que o define, seja classe ou mutação, não é isso? Para isso ter o manual de julgamento da UBJO para vocês terem base, uma ideia do que seja, mas também precisa treinar os olhos. Ah, mas como que eu faço para treinar os olhos? Gente, isso vocês precisam visitar criadores, tá? Pessoal que cria aí há mais tempo, né? O que vocês estão criando para vocês ir treinando os olhos. Vai nos campeonatos, né? Inclusive agora acabou de ter os julgamentos aí do Campeonato Brasileiro lá em Itatiba. Mas quem é filiado a clube pode entrar na parte de galeria lá dos canários que foram campeões e você já tem uma base. Vai lá, treina os olhos, dá uma olhada do que é as características, o que você precisa, né? Aonde você precisa chegar, né? Que lá são julgados pelo juiz e certamente são os canários campeões porque eles chegaram ao padrão, né? Atingiram o máximo de pontuação que exige os padrões aí. Legal? Então vamos lá, gente. Primeiramente, equilíbrio. Eu vou estar mostrando para vocês aqui esse canário macho, tá? Eu botei numa gaiolinha para ficar melhor para vocês olharem aqui, ó. É um canela mogno vermelho mosaico macho, tá? Talvez por vídeo, gente, outra dica antes de começar. Não fiquem, tá, comprando bicho por foto e vídeo. Foto e vídeo é uma coisa, tá bom? Vocês precisam ver pessoalmente. Nesse caso aqui mesmo pelo vídeo, talvez, não sei, eu tô num lugar, um ambiente mais claro aqui. Não sei a claridade celular, talvez vocês não, né, óbvio, vocês não vão conseguir ver essa tonalidade de eumelanina, né, que é essa eumelanina marrom, que é dos canários mognos, da mutação mogno. Então você, para ter ideia, isso é olho nu. Esse tom de marrom dessa eumelanina, ela tem que ser castanho, tá? Talvez no vídeo aí apareça um pouco mais claro ou mais escuro, não sei, depois eu vou estar vendo o vídeo aqui, tá? Melhor. Mas aqui, pessoalmente, eu tenho uma ideia do canário, eu sei o brilho, eu vejo a estrutura de pena, né? Eu vejo a categoria, a marcação de máscara, ombro, urupígio, tá?
a potência de lipocromo, né? Se ele tem um lipocromo legal, se falta, então tudo isso tem que ser olhado pessoalmente, tá? Essas questões de vídeo, foto, aí esquece, vai lá, olha pessoalmente o que vocês desejam, tá? Então vou estar mostrando aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como eu faço aqui esse equilíbrio de acasalamento, legal? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, eu botei ele numa gaiolinha para ficar melhor para vocês verem. Esse aqui é um macho, tá? Canela mogno vermelho mosaico macho. Vocês podem ver que tem a coloração de peito, é um canário adulto, tá? 2020. Tem um bom tom de eumelanina marrom, tá? Um tom de castanho aqui, bem legal. Uma envoltura bacana, né? Que é o tom de castanho acinzentado, a envoltura, né? Canela mogno aqui. Marcações de categoria muito boa, também uma máscara legal, urupígio, um lipocromo bom, né? Então um canário praticamente assim um completão, né? Não exigem muitos itens. Quando eu falo itens, são características do canário, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma opinião formada, talvez vire até conversa, o pessoal que assistir, talvez alguns concordam, não, outros não concordam, tá? Mas eu tenho essa opinião formada. Canários que faltam muitos itens para serem corrigidos, tá? Eu não aconselho. Porque o pessoal vai, mas só ir trabalhando, que vai ajeitando e tal. Sim, mas tem um certo atraso, né? Cada temporada aí demora um ano, né? E para quem almeja alcançar os resultados, que o pessoal que gosta aí de competição, no caso eu sou um deles, né? Nunca escondi isso de ninguém. Desde quando eu comecei a criar canários, me filiei a um clube, para ir para campeonato. Então eu acho que no máximo, é a minha opinião, meu ponto de vista, tá? Não tô criticando aos outros que pensam diferente, só tô dando minha opinião aí do que eu faço e eu vejo e eu continuo fazendo isso e vai ser sempre assim. No máximo um item a ser corrigido, tá? Um item só da característica a ser corrigido. Se tiver mais, se eu precisar, por exemplo, um canário desse, se eu precisar botar mais tom de eumelanina, se eu ter que botar nele aqui mais marcação de categoria, se eu ter que botar mais lipocromo, vamos citar esses três. Já é 3 itens, cara. Isso me atrasa demais, né? A fêmea tem que depois vir passando, depois pegar os melhores filhotes, vir repassando, melhorando até chegar, tá? Não tô falando que é errado, tá? Mas hoje a gente encontra muitos canários prontos. Tem ótimos, excelentes criadores pelo Brasil todo, né? Então a gente não precisa ficar quebrando cabeças, né? Dizer assim, não vamos ficar quebrando muito cabeça. Já tem coisa pronta, obviamente tem coisa que tem que fazer trabalho, não tem jeito, né? Então esse canário aqui, ao meu ponto de ver, ele é um canário muito bom para estar usando no plantel aí, né? Já vi aqui, depois vou estar mostrando para você. Vou mostrar já, tirar ele daqui, que a mesa aqui é pequena, mostrar já. Bastante fêmeas aqui para escolher. Eu não vou montar muito canelas mognos, tá? Vermelho mosaicos, canelas mognos eu monto menos, eu crio mais azuis mognos, né? Quem me acompanha aí sabe que a minha preferência, minha paixão, meu amor de cor de canário é azul mogno, né? Então aqui eu tenho as fêmeas, ó, que também vai ser avaliadas as características, né? Que possam corrigir o que falta no macho, ou o que falta na fêmea e o macho possa corrigir, né? Para tentar passar para os filhotes, passar para a prole. Não estou dizendo que eu vou montar o casal, acertei aqui esse casal legal, o ano que vem saem aqui os filhotes deles todos balas, né? Às vezes tem que saber se essa ave tem potência genética para transferir característica para outra. Olha quanta coisa, quanta informação, né? Então eu vou estar dando um exemplo para vocês aqui, tá? Como eu faço? Primeiramente, nas fêmeas aqui, ó, né? São canários de desenho, óbvio, quem conhece aí a linha escura, canários de desenho. Eu vou estar olhando depois por cima, tá? Para estar tentando, deixa eu melhorar aqui a gaiola, aqui, fica melhor assim, parece todo mundo. Vou estar olhando por cima, eu quero ver a tonalidade da eumelanina dessas fêmeas, envoltura, tá? Dessas fêmeas. Aí depois eu vejo o que eu preciso para botar com esse cara aqui, tá? Cadê ele? Ele tá aqui no fundo aqui. Sobe no puleiro aí, para aparecer aí. Então eu vou depois selecionar,
daqui uma fêmea bacana para que melhore ainda mais esses canários, né? Então tem que ter características boas de ambas as partes, não só da fêmea e não só do macho, tá? Talvez eu não precise corrigir nada dele, ele não precisa corrigir nada da fêmea, preciso apenas dar continuidade, né? Ou dar melhorar mais o tom, né? Porque a gente escolhe cada vez os canários mais escuros, né? Que pede aí para os campeonatos. Lembrando, cada um na sua cor, tá, gente? Não vão querer deixar o palino escuro e aí vocês fogem do padrão, tá? Tô dizendo a questão do mogno, mas também o canela mogno não pode fugir de ser um canela, tá? Aquele tom de castanho que eu falei lá no início. Senão ele fica cinza, ele já começa a sair do canela para negro, né? Ele começar a ficar cinza, ele já sai do canela e começando a querer ficar negro. Aí você já foge do manual de julgamento. Lembra do manual de julgamento que eu falei lá? Então é isso, tá? Então depois aqui, gente, dessas fêmeas que eu selecionar, eu preciso olhar estrutura de pena, tá? Eu não posso deixar, como aqui a categoria mosaico, né? Deixa eu só tirar para elas não ficarem pulando aqui. Como a categoria mosaico, o ideal, né, tanto para campeonato, pena média, né? Selecionar canários de concurso, pena média. E para o plantel também. Não aqueles canários enormes, grandões, fofões, né? Então tem que passar por uma seleção de plumas. Por quê? Quando você deixa ele muito grandão, aquelas penonas longas, né? Além de sair, quanto mais aumenta a pluma, no caso do mogno aqui, você perde em tom de eumelanina, tá? E também no caso dos mosaicos, nesse caso aqui do mogno, nessa categoria mosaica, às vezes você aumenta muito, começa aí a aparecer o símil, né? Porque aumenta muito a estrutura de pena, às vezes não chega ali a eumelanina até a extremidade da pluma. Legal? Então olha quanta coisa a ser observado, tá? Depois desse tom, dessa envoltura, aí eu vou tirar uma fêmea daqui, boto junto com ele para eu comparar. Aí eu quero ver a categoria dessa fêmea, tá? A categoria que eu digo é os traços mosaicos, tá? Preciso ver o tom de lipocromo, tá? Não adianta eu ter uma fêmea excepcional, um macho que tenha menos lipo ou vice-versa, né? Eu preciso botar lipo, ele precisa ter a cor de fundo vermelho, né? Por isso que ele é canela, mogno, vermelho, mosaico, tá? Então eu preciso olhar a pluma, eu preciso olhar o tom de eumelanina, eu preciso olhar a envoltura, eu preciso olhar a estrutura de pena, eu preciso olhar o lipocromo, tá? Olha quanta coisa que tem que ser olhada. Não é só olhar o tom em cima e juntar os dois e seja o que Deus quiser, não. Eu não posso regredir, eu tenho que progredir. Não é isso? A gente tem que ir para frente, não voltar para trás, tá? Então é um monte de coisa a ser olhado. Então fica difícil eu botar aqui em 2 minutos fazer o acasalamento. Não, tem que ser observado, né? Sentar na sombra, sempre olhar na sombra, igual eu já falei em vídeo aqui, quando eu vou selecionar aves para campeonato, se olha na sombra, não se olha no sol e muito menos no escuro, né? Um ambiente claro, mas na sombra. Tá? Então tem que ser olhado dessa forma, bota na mesa, eu olho por cima, olho lateral, tá? Preciso olhar tudo, são detalhes para que você consiga tirar bons resultados aí pela frente. Lembrando, para tirar bons resultados, esqueci de outro detalhe que a gente tem que olhar, brilho, tá? Não adianta ter tudo isso e faltar brilho, que brilho também, se você ler o manual de julgamento lá, é um item muito observado aí também, que complementa na pontuação dos canários. Legal? Então já tem que sair do acasalamento, pai com mãe tem que ter essa potência para os filhotes saírem, né, com essa potência aí de fenótipo. Legal? Então, pessoal, tem muitos conteúdos hoje, você procura na internet, você encontra o pessoal orientando, né? Tem bastante canais aí legais, tá? Então, procura esse pessoal que tem mais experiência também, vai vendo como se alguém, né? Às vezes vocês encontram o pessoal explicando essas questões de equilíbrio, tá? Livros, vocês encontram aí Eliane Seixas, um grande abraço para Eliane Seixas. Quem conhece a Eliane, ela tem a coleção toda lá dos livros de criação, tá? A Eliane é uma juíza de canários de cor, ela tem livro dela, explica sobre genética, sobre acasalamento, sobre identificação de cores, um tantão de coisa, tá? Então eu recomendo também
Legal? Então, aí o pessoal fala assim, ô Rick, mas como que eu vou chegar lá no criador, eu quero dar uma treinada no olho, às vezes o cara não quer mostrar o canário, né? Às vezes o cara não... o cara tem vergonha de pedir pro cara mostrar o canário. Peça, tá? Sempre que vocês forem adquirir ave com alguém ou for visitar, fala assim, pô, você não poderia me mostrar uma ave aí sua bem legal, bacana, só para eu dar uma olhada, para eu treinar meus olhos aqui, para vocês irem aprendendo, tá, gente? Não fica só na imagem de foto, de vídeo, e você não consegue ver um canário. O canário tem que ser visto pessoalmente, tá? Foto e vídeo você tem noção, uma ideia do que é, tá? Mas para você ver realmente o que é o canário tem que ser pessoalmente, tá? Então pede pro criador, né, sempre que tem oportunidade. Esse ano mesmo eu fui para Pirassununga, né, em maio, que a gente foi no campeonato aberto de lá, passei na casa do Olavo Junqueira, um grande abraço ao Olavo também, um baita cara, admiro demais, sou fã do Olavo. Olavo é mestre, cara, eu acho que um dos caras mais técnicos que eu conheci na parte da canaricultura até hoje foi o Olavo Junqueira, né, e desde o início, desde quando eu conheci ele lá atrás, ele sempre me recebeu muito bem, né? Um cara assim de primeira, nem sabia quem eu era, abriu as portas para mim, foi lá, me mostrou tudo, sempre deixou dar aquela treinada de olho. Aí esse ano a gente estava em Pirassununga, passamos a buscar algumas aves lá com ele também. Aí eu já aproveitei, eu falei, olá, deixa eu dar uma olhada nos canela mogno no vermelho mosaico, né? Que essa linhagem aqui é dele. Vou botar aqui para vocês verem. Vocês gostam de ver canário, né? Vou botar esse carinha aqui, tá? Que é aqui. Tem um canário cantando, gente, mas é outro macho que tá na espera, tá? É a mesma cor, tá? Lembrando que ele tá na espera para uma dessas fêmeas aqui. Hoje eu tô separando fêmea para esses caras aqui, tá? Inclusive o canário que tá ali é um filhote desse aqui. Esse canário aqui é um 2020, reproduziu comigo aqui ano passado, me deu bons resultados, por isso ele permanece no meu plantel, tá? E assim vai sendo a seleção todo ano, né? A gente segura os melhores canários para ficar no plantel, pra gente ir dando continuidade no trabalho e melhorando cada vez mais. Mas voltando lá. Aí passei lá no Olavo, falei... E não para, gente, ele canta demais. Aí passei lá no Olavo, falei... né, ele tinha me falado já de fêmeas, canela mogno vermelho mosaico, que ele tirou muito boas. Aí eu falei... Aí, ó, o lance lá que eu tô... Eu fui aqui olhar para cá, esqueci que voltando lá. Aquele lance do que eu falei para vocês pedirem pro criador mostrar uma ave legal, né, da cor qual você cria, para você ir treinando os olhos também. Aí eu falei para ele, Olavo, você não deixa eu dar uma olhadinha nas fêmeas suas que vai competir o brasileiro nessa cor, só para eu memorizar aqui, que a gente tem que memorizar, tá, gente? Tem que ter cabeça boa, então descansem bem, tenha memória boa, porque não adianta você tirar foto ou gravar vídeo do canário. Lembra que eu falei que vídeo e foto é uma coisa? Então tem que guardar na memória para depois vocês irem selecionando, tendo a ideia do que são esses canários. Aí eu pedi para ele me mostrar as fêmeas, para quê? Para que eu tivesse ideia da tonalidade de eumelanina dos meus, né? E também da categoria, eu precisava ver o tom de lipocromo que estava, né, os desenhos de cabeça, tonalidade de cabeça, né, que exige no mogno a cabeça escura, né, não só no mogno, mas em muitas linhas escuras aí. A estrutura de pena, eu precisava ver. Pô, na hora, pediu, catou as fêmeas, falou, não, essas daqui e tal, pode olhar, fica tranquilo, fica à vontade. Então ele é um cara muito bacana, né? E eu também, sempre se alguém me pede para ver algum bicho meu, que eu mostro o padrão, pego o canário que foram campeões de campeonato, mostro, olha, esse padrão aqui e tal. Explico para a pessoa, né? Se criar a mesma cor que eu aqui, que eu tenha para mostrar. Então, bacana. E os outros criadores também que estiverem assistindo esse vídeo, façam isso também. Se o pessoal perguntar, não tem essa, não, eu vou esconder, o cara não pode ver. Gente, não vai mudar a sua vida isso. Mostra, deixa o pessoal aprender, a gente precisa aumentar, né, mais pessoas aí para a canaricultura, para o evento, para o Brasil todo que tem aí, é magnífico, eu chamo de vício, né, um vício bom pra caramba, eu gosto. Então, o Olavo sempre me ajudou nessa parte também. Então sempre que dá, eu passo lá, dou uma treinada de óleo, dou uma olhada nos verde mogno, no mosaico dele também, não tem problema, ele me mostra tudo, cara, ele não tem essas problema, não, cada um faz seu trabalho, não tem essa de concorrência, o cara veio ver meu, não tem o que mudar, você criou isso, se você vê o canário do outro, ou deixou o outro ver o seu canário, não vai mudar em nada, né, o resultado já está aqui. Então aí eu trago tudo memorizado e vou
levando aqui o trabalho do meu plantel, né? Apesar que tem cidades, né? O pessoal mora aí em estados ou cidades, regiões que não encontram facilmente criadores da mesma cor, né? Que você cria. Então, por isso, visitem os campeonatos para vocês terem ideia e ir memorizando isso. Legal? E lembrando, pessoal, tem um assunto bem importante nessa parte de acasalamento, que às vezes o pessoal tem dúvida. Fala assim, mas eu posso acasalar com sanguíneo? O que é acasalar com sanguíneo? Pai com filha, mãe com filho, irmão com irmão, irmão com irmã, né? Às vezes algum neto com avó, neta com avô, sobrinho com sobrinha, vem uns rolos lá, né? Pode, tá? Não tem problema. Porque aquela história antiga, o pessoal contava antiga, já ouvi muito, né? O pessoal falava assim, você acasala com sanguíneo, dá canários com problema. Não, tá? Mas tem que manter um equilíbrio de estrutura de pino também, tá? Não adianta você ir acasalando com sanguíneos que não dê equilíbrios, né? Se for todo desequilibrado, você regride, você não progride. Então também tem que rolar esse equilíbrio e tal de pena, né? Se você precisa aumentar um pouquinho mais a estrutura de pena, você tem que escolher um canário com uma estrutura de pena maior para estar acasalando, corrigindo outros. Se precisa diminuir, você precisa selecionar alguns canários, né, com uma estrutura um pouco menor. Então aí é tudo aprender características, aprender saber o que é um canário para vocês estarem realizando esse tipo de trabalho, esse acasalamento, onde começa tudo, né? Um erro de acasalamento você não tem resultado, né? Então, para você fazer o trabalho, para você ir tirar bons filhotes e competir, para ter resultados, já começa no investimento, tá? A gente tem que investir dinheiro, comprar boa linhagem, bons canários que tenham genética, né? E depois saber fazer esse trabalho de acasalamento para vocês irem obtendo resultados, tá? E depois também tem toda a seleção, depois, né, que os filhotes estão separados, fizeram a muda toda de pena, e tem toda aquela história de seleção também das aves, tá? Lembrando que canários para acasalamento de plantel não tem que ser só campeões de campeonato, tá bom? Lá ele já é um canário pronto. Canários campeões praticamente são canários prontos, que exigem o padrão, né? Então, se você às vezes, por exemplo, o azul mogno para campeonato ele tem que ser intenso, né? Estrutura intensa, de pena intensa. Então, se você pega um macho de estrutura de pena intensa, uma fêmea de estrutura de pena intensa, você acasala esses dois canários, né? O manual já diz: estrias largas, paralelas, simétricas e contínuas. Então, se ele é intenso, ele já tem uma estrutura menor, e você acasala num outro intenso, o que acontece? Você começa a reduzir ele. Aí você afina as estrias, né? Você já perde aquelas estrias largas, você começa a fugir do padrão. E depois que se perder, aí tem gente, não, aí você tem que recomeçar lá do início de novo, né? Então, cuidado, tá? Não é canários campeões que fazem a diferença do plantel, não. Esse canário, por exemplo, nunca foi para um campeonato. Eu comprei ele filhote, né? Aí ele é 2020, eu comprei ele no ano passado, 2021. Ele era um filhotão quando eu comprei ele. E as fêmeas também. Aí vai tirando os filhotes, agora vamos montando os casais aí, equilibrando. Legal? Deu para vocês entenderem um pouco essa questão de equilíbrio de acasalamento, gente? Então compartilha aí também com os amigos o vídeo, para vocês irem entendendo, tá? Essas questões. E lembrando, cada cor tem suas características, tá? Então vocês precisam aprender o que vocês criam para vocês saberem fazer o trabalho, tá? Identificar, tá? Porque tem linha clara, tem a linha escura tem canários diluídos, enfim, dá para fazer trabalhos com cortadores, tem um tantão de coisa aí para vocês aprenderem, tá? Então eu só dei uma explicação aqui como eu faço o equilíbrio desses acasalamentos. Lembrando, de novo, vou repetir porque ficou um vídeo meio longo, que na minha opinião, canários ele tem que ter no máximo um item para ser corrigido. Canários que tem 2, 3, 4, 5 itens para ser corrigidos, para mim, na minha opinião, né, no que eu almejo e desejo, atrasa muito aqui o meu lado. Então eu prefiro que fiquem aves com apenas um item para corrigir, ou nenhum, né? Só apenas evoluir cada vez mais. Legal? Então, pessoal, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações
dos futuros vídeos que ainda gravarei. Quem não me segue no Instagram, @canariopenas, e lá no Facebook, Canário Penas Brilhantes. Indique os vídeos para os amigos também, para o pessoal ir acompanhando e vendo mais vídeos que eu irei postando aí para vocês. Legal? Então, vou botar aqui para finalizar o vídeo, ó, as fêmeas, aqui para vocês verem. E esse macho aqui, e daqui vai sair uma menina para ele ainda hoje. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima.